Está começando mais um podcast onde a gente tira dúvidas e também inspira você a entrar no universo digital. E hoje comigo está aqui uma pessoa maravilhosa, minha amiga, doutora Mariana Marum, doutora e professora, né? Taborda, é verdade. Olha, primeiro eu queria agradecer demais estar aqui podendo compartilhar, dividir, né? Toda essa questão, porque muitas das vezes as pessoas se perguntam, poxa, será que é para mim? Poxa, será que eu vou saber me comportar no digital? E eu, mais do que ninguém, nunca imaginei. Eu costumo dizer que eu saí da caverna de Platão, que meu negócio era um papel. Não que eu não continue a gostar do livro físico, mas eu penso que o mundo digital, o virtual, nos uniu demais, né? E parece aquela coisa meio lugar comum, mas foi na época de um momento muito difícil para todos nós, de um momento muito triste, que foi na pandemia, que eu fui me descobrindo. E descobrir que quero atingir, quero que mais pessoas possam ter acesso, né, a vários assuntos. No meu caso, o assunto mais voltado para o mundo jurídico e até também, como você sabe, questões ligadas à escrita, à poesia, ao mundo das artes. Mas é isso, você consegue ter mais acesso, né, um acesso intangível. Isso é muito importante hoje. E se não me falha a memória, você tem uma frase que você quer ser ponte, né? Verdade. Né? Já falei algumas vezes e é a pura verdade. Eu quero unir pontos, eu quero estar na jornada das pessoas, eu quero poder somar. A gente está na era do coletivo há muito tempo, né? Certo. Temos questões individuais, mas também precisamos pensar no todo. Mas com essas suas primeiras experiências, você viu que dá para chegar até mais pessoas, expandir todo esse seu conhecimento, que isso são alguns anos também, né? É verdade. Na verdade, em termos, sou professora, como você bem colocou, tanto do curso técnico quanto do ensino superior, pós-graduação, ininterruptamente já são 22 anos. Então eu trouxe para um outro plano, para um outro local, aquilo que já vem sendo construído há muito tempo, né? E isso é muito bonito, você ter duas possibilidades. Você continua tendo esse contato com o material humano, que eu acho que a gente tem que ter o olho no olho, sim. Claro. Né? Afinal de contas, nós somos 3D, mas a possibilidade da comunicação, da veiculação, do conhecimento, do acesso à informação. Eu costumo dizer também, essa maneira de falar é muito minha, me é muito cara. Exato. E é verdade. E eu me descobri, e às vezes a gente pensa que não é possível pra gente, que a gente não tem esse conhecimento. A gente busca também, a gente treina, a gente estuda. Teve que haver um querer também seu, né? Muito forte, porque para estudar tem que ter um querer. E estudar é bom. Você não tem que, você quer. Teve que haver, mas você já praticou esse querer fazer. Então isso ficou um pouco mais confortável para você. Também a barreira dos colegas, né, que de uma maneira ou outra estão sempre ligados a você, né? Aquela coisa, como assim? Você tá lá no Instagram, tá com aquela corte. Zoeira, né? Tipo, como te vi. Assim? Como é que é influencer? O que você quer? Não, na verdade. E aí eu vinha com essa colocação que é muito legítima, é muito sincera, de querer trazer o trabalho para um outro campo, para um outro local, para poder atingir mais pessoas, né? Marum, isso é inimaginável, porque você pode ter certeza, lá num rincão, lá numa localidade abandonada e que tenha energia elétrica e um pouco de internet, a pessoa pode ter acesso à sua informação. Isso é sem fronteiras mesmo. E para mim foi um grande desafio, porque parece tudo muito simples, mas você precisa acreditar em si, buscar as informações, ser humilde para o aprendizado, que a gente tem que ter muito cuidado com a falta de um olhar baseado na humildade do aprender. Porque você tem a oferecer, mas você tem muito a aprender.
né? Para a gente bloquear qualquer tipo de possibilidade do orgulho, da arrogância, entendendo que é degrau por degrau. A ousadia de buscar e fazer acontecer. Importantes palavras de uma professora, hein, gente? Olha que ela acabou de falar. Isso é um corte maravilhoso para a gente replicar isso. Porque depois de 20 e poucos anos de experiência como professora, o que ela está falando aqui? Ela está falando que é importante continuar aprendendo sempre. Costumo dizer, continuo aprendendo, eu não estou pronta. Eu não sou, eu estou. O material humano, ele é inconstante, ele não é engessado, ele não é hermético, ele não está pronto, ele é dinâmico. Então, nós temos muitas possibilidades ao longo da vida. Você pode manter o seu nicho, mas você pode mudar o instrumental. Verdade. O operacional pode ser diferente, por que não? E eu fico feliz, Marum, porque muitos profissionais ainda estão meio que adormecidos. É uma pena, mas por isso estamos aqui para despertá-los e mostrar, através de N profissionais que passam aqui no nosso podcast, para despertar esse interesse em ao menos fazer o que você falou, buscar o conhecimento, buscar o saber nesse universo. Porque é interessante sim agregar. O outro dia veio até uma pergunta no meu direct, tá, mas o que você está sugerindo é muito legal, muito bacana, mas eu teria que mudar de profissão para poder se inserir no digital. Não, de forma alguma. É agregar, para fazer chegar mais longe, como a gente está falando aqui. E interessante porque muitas outras áreas, a forma de que se fazia antigamente mudou. Pedir um meio de locomoção hoje não se pede, não se vai até o ponto de táxi. Com certeza. Pede que o Uber, ou enfim, o transporte alternativo venha até você através do aplicativo. Pedir pão lá perto de casa, você programa, você pede tal hora, X hora, você quer uma quantia de pão, bem gostosinho, quentinho de manhã, através do aplicativo. Exato. O meu próprio o meio jurídico, os processos eletrônicos. Então não é sair do seu nicho, não é sair da sua área, da sua especialização. É agregar ferramentas para fazer valer aquilo que você conhece. Isso mesmo. E é interessante porque você acessa a internet e você desconhece uma doença ou um sintoma qualquer e você quer tirar dúvida. Não é que vai cegamente seguir o que está ali, mas pelo menos se informar sobre o que está acontecendo e você vê que não é um bicho de 7 cabeças, mas graças a um profissional que está ali, que um dia tomou a atitude que você tomou. Parabéns por você trazer o direito ao digital. Imagina. Isso é só para vontade de somar, de agregar. E interessante, nós, seres humanos, temos o hábito de apontar os problemas. Problema, todas as situações, veículos, ferramentas operacionais, eles terão. Mas nós temos que ver também o que aquilo traz de positivo. E utilizar, né, o saldo positivo da balança, você vê que saber usar o veículo é muito positivo. Então vamos usar o lado positivo e naquilo que é problema a gente vai buscando aos poucos os meios de correção, né? Dentro daqueles que entendem da técnica, da área, do funcionamento. Também o feito é melhor do que o não feito. Não quer dizer que tem que ser feito de qualquer maneira. Sim. Não é isso. Olhe com uns bons olhos. O feito é melhor do que o não feito. E aí, no caminho, vai lapidando até chegar a uma excelência. Um deles é simples, o medo da câmera. Sim, isso acontece muito. Aconteceu com você também? Como é que foi? Nossa, eu não falei que eu saí da caverna de Platão? Eu não tinha rede social. Embora eu tivesse uma caminhada longa no presencial, no físico, né? No mundo virtual, não. Isso foi mudando e foi ficando natural. Nos primeiros momentos, os primeiros vídeos, as primeiras postagens, a insegurança para colocar um carrossel por conta própria. Você vê, a gente está rindo disso hoje. Hoje a gente está rindo, né? Mas foi uma realidade. Legal. Então que as pessoas não se sintam estranhas, porque
o que elas talvez passem hoje nessa resistência, muitos que já estão falando por aí, até dando aula para mim, no sentido de que já estão bem avançados, passaram por isso um dia. Somos todos seres humanos, estamos em eterno aprendizado. Verdade. Eu lembrei de outra máxima. Sim. O ótimo é inimigo do bom. Olha aí, o visto, às vezes, é melhor sucedido do que o melhor. Por exemplo, aquele que não tem tanta técnica, aquele que não tem tanta experiência, mas ele sempre está vivo no meio digital. Às vezes ele financeiramente é melhor sucedido do que um profissional que tem um conhecimento, que tem uma técnica, que tem uma experiência de anos, mas, tadinho, está passando até por dificuldades. Entende como é que é? Então, entendo perfeitamente. Por quê? Porque muitos já despertaram, olha as fases, despertar, querer saber como que faz, fazer e dar certo. Olha só. É isso mesmo. Não é? É São verdade. fases. Então, o quanto antes você despertar é melhor. O interessante é o despertar para tentar fazer o equilíbrio, né? Trazer o seu conhecimento, aquele mármore que já não é mais bruto, já foi lapidado, né? Vamos dizer assim, já virou uma pietá, mas jogar um brilho de uma luz, de uma câmera, de um microfone, e justamente no sentido de que os dados caminhem na direção de muitas outras pessoas. Atingir, né? Verdade. Vamos falar um pouquinho de você agora, profissionalmente. O direito entrou na sua veia, na sua vida. Como foi que você despertou esse amor pelo saber direito? Essa questão do direito na minha vida foi muito assim certa desde a adolescência, interessante. Ah, sim. Talvez o incentivo de leituras romanceadas, claro, não ainda técnicas do direito, mas a minha avó, né, por parte de mãe, Maria Celeste, que Deus a tenha, e me incentivou muito com leituras, né? Eu, adolescente, eu lia muito. Agora eu vou te confessar uma coisa que eu acho que ainda não falei. Diga. Eu pensei muito na área da comunicação. Sério? Pensei, quando eu estava na escolha, naquela idade, por mais que eu tivesse assim 98% da certeza que era o direito, sou muito feliz. Sim. Mas repare como é a vida, né? Foi fazendo volta, O mundo foi dando voltas, estamos aqui, Verdade. estou falando, estou me comunicando. Lecionar também traz isso, né? Sim. Ministrar uma aula, você está Sim. se colocando, se comunicando. Então, de certa forma, eu trouxe a comunicação também. Mas é uma área que eu amo atuar. É engraçado que ao longo da jornada, você também pode mudar. Eu falo muito para os meus alunos isso, né? Que você pode mudar assim de área durante a graduação, após ter a convicção que você, de repente, é do direito privado, e aí você passa a conhecer o outro direito, direito público, e começar a trabalhar essa outra área. Isso é possível. Então é o que eu digo. As oportunidades vão acontecendo, as portas vão se abrindo, e é muito importante gostar do que faz. Eu falo do despertador também para eles. Na hora que toca o despertador, como é que você vai para aquele lugar? Porque problema todo mundo tem, todos os dias, né? Nós temos as pedras no caminho. Agora, ela fica mais difícil quando você não gosta do que faz. Então, gostando do que faz, você tem mais condição, maior condição de ir driblando suas pedras, né? E me conta, Marum, você passou por diversas áreas do direito até chegar ao direito financeiro e tributário, como é que é? Pois é. Quando eu era graduanda, quando eu estava ainda me formando na faculdade de Direito, eu era do direito privado, eu era civilista convicta. Olha. Tenho vários amigos civilistas, atuei muito na área de família, mas mais para o final da faculdade, da graduação, depois após foi direcionada, o mestrado também, eu comecei a ver um lado que eu não conseguia, talvez o amadurecimento, talvez a maneira de olhar, não mais como uma obrigação, e eu despertei para o direito público, né? O direito tributário, financeiro, o administrativo e o constitucional. Que Essas bacana. quatro
eu chamo de pilares, né? Até porque o constitucional inclui esses todos, né? Com o auxílio da informação, acesso à informação, está bem difundido e principalmente também o interesse por buscar dos direitos, como a gente já conversou sobre a questão de saber como lidar com o direito e com os deveres do cidadão brasileiro, não é? É muito bom mesmo, porque você pode tirar pequenas dúvidas, algumas orientações são possíveis, né, nesse formato do acesso a uma informação, mas é muito importante para determinados assuntos a orientação jurídica. Procurar um advogado, assim como nós procuramos na área da saúde um médico, né? A fisioterapia, nós temos que procurar também o advogado. Mas sim, como pontapé inicial, como primeiros passos, ter a informação difundida é muito bom para todos, né? Para o cidadão, para a sociedade como um todo. E a gente está se aproximando agora de mais uma rodada política, né? Breve vem aí, são as eleições para o município. Sim. Certo? Esse futuro candidato, ele também precisa saber ter esse conhecimento que o jurídico também tem em mãos, né? Se tocou numa zona sensível, mas muito importante. Certo. Por mais que nós entendamos que aquele que vai ganhar a eleição e vai gerir, né? Vai ser o grande gestor, ele vai cumprir o mandato, ele vai se cercar de uma equipe. Ele não tem que necessariamente ter um conhecimento, uma formação na área. É muito importante também não estar ali sem nenhum tipo de estrutura própria, de busca própria. Imagine você, um gestor do município A, por exemplo, que não tenha a mais mínima noção de orçamento público, de contas públicas. E aí entra o direito financeiro. Olha. Saber cuidar das contas, saber prestar as contas para que não haja a tomada de contas pelos tribunais de contas. Olha aí. Saber fazer direito também para que não cometa algo. Sim. Até com boa intenção, né? Isso. Perfeito. Não estamos aqui entrando no mérito de nada. Não. Mas é interessante o que a senhora falou. É importantíssimo ele pelo menos ter um panorama geral de como que as coisas acontecem, saber o processo. Sim, é como exercício físico, né? Fazendo uma analogia, se eu não tiver a noção de como que eu tenho que movimentar o meu corpo, eu posso me machucar, porque eu não conheço o movimento daquele exercício, se eu não tiver um profissional, alguém me mostrando como que faz o exercício no braço, na perna, na minha coluna, como é que ela vai reagir. Então, o conhecimento jurídico também. Direito financeiro, ele é uma das áreas das ciências das finanças. É a parte jurídica das ciências das finanças, porque você tem economia, você tem contabilidade, então você tem um conjunto de outras áreas que se somam ao conhecimento jurídico. E o direito financeiro, ele vai focar nessa questão legal das legislações. Vamos lá. O planejamento das legislações. Então, você fala, por exemplo, de PLs, projetos de leis ordinárias, para leis orçamentárias anuais, para PPAs, para LDOs, os documentos que nós usamos, que são documentos jurídicos. A partir da criação, promulgação e publicação, você vai ter a futura vigência e aplicabilidade. Então, você vai ter a execução dessa norma. Então, como é que essas contas estão sendo implementadas? O dinheiro está indo para o destino que deveria ir? Quais os caminhos que precisa percorrer? Então, também, né? a legislação, ela tem a preocupação de dar o direcionamento e depois as auditorias, que são os controles que nós chamamos, vão verificar na execução orçamentária como que isso está decorrendo, está se dando. A população também precisa ter esse conhecimento, a população em geral.
Porque às vezes ela acha que ela bate lá no gabinete lá do político e quer já que o dinheiro saia, né? Tipo, ela tá precisando de uma ajuda assim. E não é assim, né? O erário, enfim. Erário pecúnia, público. Como é que é a pecúnia? Enfim, Pecúnia, não é moeda. não é assim como, Marum, tem como me ajudar nessa parada aqui? Ok, entre eu e você é uma coisa. Agora, quando se mexe em dinheiro público, tem todo um processo. E você falou a palavra certa, porque é processamento da despesa. Então, o dinheiro, para sair do erário, ele atende a algumas fases importantes, até efetivamente acontecer a saída e a despesa ser realizada. E outra coisa, olha aí o método presente. Queria até depois falar um pouquinho desse método. O método do ensino, né? Porque tem disciplinas que elas têm muita comunicação. Então, quando você fala uma despesa saindo, ela não sai assim, o dinheiro não sai assim, você também, para poder usar esse dinheiro e adquirir, também não escolhe assim, Então... tirando alguns casos porque específicos. Porque na mente da população em geral é mais ou menos isso que acontece, né? Precisa licitar, né? E aí entra o direito administrativo. Olha, você consegue enxergar, meio que linkar uma coisa a outra e enxergar um paralelo entre elas, né? Eu chamo de correlação. Então, por exemplo, a área jurídica, ela tem... Costuma-se dizer que, classicamente, nós temos dois grupos, dois ramos, o privado e o público. Embora muitos pontos de contato aconteçam o tempo todo. E dentro do direito público, que é o que a gente está agora conversando sobre o financeiro, tributário, existe o que nós chamamos de interdisciplinariedade. Então, na hora do aprendizado e do ensino, eu já trago essa comunicação na sala de aula. Olha. Esse aí é o método Mariana Marum. E é aí que nasceu o método Mariana Marum. Exato. E são quantos alunos já? Olha, fazendo um levantamento assim, né? O último censo. Mais de 12 mil alunos. Mais de 12 mil alunos aprenderam o método Marum. Gente... nesses 22 anos ininterruptos. Olha, eu me comprometo de conversar com ela para tirar esse método e fazer chegar até você, hein? Aguarde, tem novidades aí. Marum, que bacana, obrigado pela seu esclarecimento, seu panorama geral, e é muito importante a gente entender, sim, a importância do saber também de quem não conhece ainda, não se achegou ao direito, e buscar saber. Os alunos também que vão se formar, onde é que entra o que você ensina? É entre o último período, ou é todo o período de quem está se formando em direito e antes da prova da OAB também? O direito financeiro não está em todas as grades. Ele começou a ser uma exigência da OAB há muito pouco tempo. É uma novidade também. Como novidade também. Não, a disciplina não é uma novidade. Sim. Mas ser exigido, ter a exigência na prova do exame de ordem, é uma novidade, né? Então, assim, eu vim com essa questão do direito financeiro para torná-lo palatável, para que as pessoas que não puderam também estudar na graduação, até as que já estudaram, para que possam ter um preparo justamente para ter o êxito aí no exame da ordem. É um dos pilares, uma das intenções. Olha, eu não preciso nem falar mais nada, porque só ouvir a doutora falar assim, expressar o saber da área dela, é uma delícia ficar ouvindo. Parece que as coisas se desenham pra gente. Imagina. Eu queria até usar o meu bordão aqui na minha despedida, se você me permite. Por favor. Que eu costumo dizer para os meus alunos assim: vem com a Marum, olho de lince. Obrigado, hein? Eu que agradeço, tá? Estou à disposição para o que precisar. Tamo junto.